E aqui no Cidade, para continuar falando da violência contra a mulher, eu recebo a Antônia Carneiro, do Núcleo de Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública do Distrito Federal. Antônia, prazer em recebê-la, muito obrigado pela sua presença, boa noite. Antônia, o que está acontecendo? Por que tanta violência? Como é que a gente pode tentar explicar isso? Henrique, para ser sincera, eu entendo que nada se justifica, né? Que esse tipo de violência não se justifica e nem se explica. Mas tentando te responder, o que eu acredito é que existem muitos agressores que não sabem respeitar os direitos das mulheres, especialmente o direito da escolha dela de não mais viver aquele relacionamento. E a gente percebe claramente, não é, Antônia, que as mulheres estão pedindo socorro, né? O pedido de medidas protetivas, só em janeiro, bateu a casa de 223. Informação do Tribunal de Justiça. Quer dizer, é a mulher pedindo socorro. As mulheres pedem socorro. E hoje pedem muito mais socorro do que já pediram no passado. Mas também é verdade que, muito possivelmente, muitas outras mulheres sofreram também violência doméstica nesse mês de janeiro e não denunciaram. Só a título de exemplo, no ano passado foram 18 feminicídios. Desses 18 feminicídios, apenas 3 mulheres já haviam registrado ocorrências anteriores. Ou seja, 15 mulheres nunca haviam denunciado seus agressores. Você está me dizendo aqui é que a denúncia é fundamental. É muito fundamental. Seja pela vítima, seja por parentes da vítima, seja por vizinho que ouvem gritos. Isso é muito importante. Aquela história de não meter mais a colher, isso não existe mais. Acabou. Não vigora mais. Em matéria de direitos de mulheres e para prevenir feminicídios, é sim permitido colocar a colher no relacionamento e denunciar. Eu sempre digo aqui, sabe, Antônio, e repito, que não se pode dormir com o inimigo, né? É preciso ter a coragem de denunciar e ir até o fim. Um dos casos que mostramos aqui, o primeiro, e eu vi que a senhora acompanhava com toda a atenção, a Letícia chega a pedir medida protetiva, né? Ela recebe a medida protetiva, só que ela volta ao companheiro. E aí aconteceu o pior. Muitas vezes, infelizmente, as mulheres com sentimento de perdão, de bondade, acreditam nos agressores. E a gente costuma esclarecer que existe um ciclo da violência, porque logo depois da agressão, o agressor muitas vezes pede desculpa, diz que nunca mais vai acontecer. E a mulher precisa ser esclarecida, que em alguns casos, na verdade, na maioria dos casos, a violência volta a ser praticada. E ela mesma tem um papel importante para a sua segurança. E a motivação quase sempre é a mesma, né? Não aceita separação, né? Por isso que ele está fazendo tamanha violência. Quase sempre é assim, né? Isso. Em muitos casos, essa é a motivação. Isso porque a mulher é considerada e foi considerada por muito tempo como um objeto, como uma coisa. Porque a coisa e o objeto que a gente possui. Uma pessoa a gente não possui. A pessoa, ela tem direitos. Ela é um ser humano e diz a Constituição, todas as pessoas são iguais e têm o direito à liberdade, inclusive a liberdade de escolha, de iniciar um relacionamento, de permanecer num relacionamento ou de finalizar um relacionamento. Antônia, na defensoria, a equipe que a senhora comanda, que tipo de serviços, né, vocês oferecem para dar a essa mulher que está nos assistindo agora e todas as outras que vão ver no YouTube, no R7, depois do nosso programa, a segurança de procurar a defensoria? A Defensoria Pública presta assistência jurídica às mulheres vítimas de violência doméstica e às mulheres vulneráveis. Qualquer mulher pode procurar a Defensoria Pública, o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, que fica no Fórum Leal Fagundes, em frente ao Parque Shopping. E ela poderá contar a sua história. Nós poderemos pedir a prisão preventiva do agressor, se cabível. Nós poderemos pedir o monitoramento por tornozeleira eletrônica. Nós podemos pedir, por exemplo, um serviço que é o botão de emergência. A mulher pode, com esse botão, apertar e imediatamente a polícia acolhê-la. Ela pode requerer medidas protetivas. Enfim, é muito importante que a mulher seja esclarecida dos seus direitos e seja acompanhada, inclusive, sobre a questão do ciclo da violência. Por quê? Para que ela compreenda, muitas vezes, que o perdão pode colocar em risco a sua própria vida.
Antônia, esse acolhimento ele é feito naturalmente quando essa mulher chega lá, não tem burocracia nenhuma, como é que é na prática? Pode procurar por telefone, pode procurar pessoalmente. Muitas mulheres desconhecem. O nosso serviço lá funciona de 1 da tarde às 6 da tarde. O atendimento é livre e nós certamente vamos acolher a todas as mulheres que nos procurarem. A senhora tem um telefone de cabeça aí que eu não combinei nada com a senhora, pode ser que a senhora não tenha. Nós temos o geral, 21 96 0040. 21? 96 0040. 96 0040. Ligue, não durma com o inimigo. Antônio, eu queria aproveitar a sua presença aqui para que a senhora pudesse falar um pouco desse trabalho que vocês desenvolvem também junto à família que recebe toda essa violência e também parte desse projeto que me chamou muito a atenção, que é um tratamento que vocês oferecem, um cuidado que vocês oferecem também ao homem que um dia foi agressor e que deseja virar a página, ainda bem. Exatamente. Aliás, essa é uma demanda muito comum das mulheres. As mulheres pedem para que exista um trabalho de conscientização dos seus agressores. Nós temos um trabalho que se chama Grupo Renovação, em que o homem pode acompanhar esse grupo, tem uma quantidade de encontros que pode variar de 10 a 12 encontros, e em cada encontro existe um trabalho de conscientização, de conversa, de desmitificação, de trabalhar mesmo a conscientização na medida do possível, por meio do diálogo, por meio de grupos de conversa desses homens que compreendem as mulheres como posse deles. Evidente que esse trabalho é sigiloso, né? A gente pode saber disso, mas os homens estão procurando esse serviço, quando descobrem esse serviço, eles se colocam à disposição ou tem uma resistência, Antônio? Não. O nosso público-alvo hoje tem sido muitos homens que já estão sendo processados pela Lei Maria da Penha e muitas vezes há uma recomendação judicial de participação desses grupos. Mas é uma participação voluntária. Se eles quiserem, entrem em contato com a Defensoria Pública, que a gente pode inserir ele no próximo programa de renovação Homens. Deixa eu ver se eu entendi, porque se eu tenho dúvidas, eu sempre fico pensando que quem está em casa também pode ter dúvidas. Se eu sou um homem que estou assistindo esse programa agora, e eu sei que eu tenho problemas de relação dentro de casa com a minha mulher, e muitas vezes eu ajo com violência, não só a física, mas a psicológica também. Mas assistindo a esse programa nesse momento, Antônia, eu posso procurar a defensoria no sentido de me curar, de falar, poxa, me ajudem, eu preciso de ajuda? Pode procurar a defensoria no sentido especialmente de refletir a sua conduta e de tentar pensar em mudar o seu relacionamento, a sua forma de se relacionar, de um modo geral com as suas mulheres. Seja companheira, seja mãe, seja filha. Qual é o quadro que a senhora vê para o futuro próximo com relação a essa violência contra a mulher? Não só aqui em Brasília, no Distrito Federal, onde estamos assustados com esses números iniciais desse ano, já 8 feminicídios, mas o que assistimos no Brasil. A senhora é especialista nessa área, é um otimista no sentido de que vamos melhorar essa curva de violência? É um grande desafio. Confesso que esse ano eu me surpreendi com os números, né? Como disse para você, foram 8 feminicídios e no ano passado inteiro foram 18. Então, e a gente está em pouco mais de 60 dias de ano. Então, é algo ainda imprevisível. Mas o que eu tenho para dizer é que a Defensoria Pública também está atuando no sentido de políticas públicas de prevenção. Nós vamos às escolas, nós fazemos palestras nas escolas públicas no sentido de conscientizar para os direitos das mulheres, para o respeito, para a questão da violência de gênero. E eu compreendo que deve haver uma atuação de todas as instituições, não apenas na repressão, mas também na prevenção. E por que eu digo isso? Porque os crimes de violência doméstica acontecem dentro dos lares. E dentro do lar a polícia não passa. Não é que nem um roubo, que se você aumenta a quantidade de policiais na rua, o roubo diminui. A violência doméstica, muitas vezes, ela acontece às escondidas. E nesse contexto, é ainda mais difícil de prevenir, né? Então, temos que realizar políticas públicas de prevenção. Falar sobre isso nas escolas, falar sobre isso nas famílias, falar sobre isso nas instituições, para mudar essa mentalidade.
Esse trabalho nas escolas eu acho fundamental, não é? Porque nós estamos educando, né, a futura mulher, né? Você está conversando com aquela jovem, com aquele jovem ali na sala de aula ou no auditório, enfim, e eles estão ali procurando ter o melhor entendimento de como é conviver com amor. Isso. Né? Com amor. Que é um sentimento tão nobre, né? Um sentimento tão nobre que precisa ser melhor trabalhado. A gente precisa aprender a amar, né? Antônia, aproveita esse espaço e conversa com o nosso público, especialmente com a mulher brasiliense do DF, também da região do entorno, que muitas vezes se sente, né, ali desprotegida e não tem a coragem, né, de procurar ajuda. Eu sempre digo aqui que as nossas forças de segurança, a Defensoria Pública, o Ministério Público, eles estão sempre à disposição para acolher essa mulher. Né? Ela precisa acreditar nisso também, né? Que vocês estão aí para acolher, para oferecer amor. E que nós não vamos julgá-la se ela denunciar ou se ela deixar de denunciar. Né? A Defensoria Pública sempre estará de portas abertas para receber essas mulheres. Nós não vamos julgá-la se ela denunciar ou colocar a culpa nela, porque às vezes a gente ouve muito, nossa, mas ele te bateu e o que você fez? A gente não vai fazer isso, porque a nossa oitiva é acolhedora. E quem acolhe é capaz de conscientizar melhor, de convencer mais. E para você, mulher, o que eu aconselho é, primeiro, denuncie e se informe. Busque informações, busque todos os mecanismos que as instituições e que a justiça, de um modo geral, tem para te acolher e para te proteger. Qualquer coisa que aconteça, corra às instituições, vá à delegacia, vá à Defensoria Pública. E mais, desde as primeiras violências, aquela violência psicológica, aquela pequena violência física, tome atitudes. Por quê? Porque muitas vezes a tolerância de pequenas violências e pequenas agressões chega no fim a um feminicídio. Tome essa atitude, não tenha vergonha, o direito é seu, você tem esse direito e você será acolhida. Antônia, muito obrigado pela sua participação vivaça aqui no Nossa Cidade. Leve meu abraço, meu carinho para sua equipe. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, tá bom? Boa noite a todos. Obrigado. Pode sair por aqui. Muito obrigado.